Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui, mais um DLQ. Como de praxe, minhas leituras recentes e depois as aquisições. Continuei lendo Batman vs Predador. Terminei a série original pelo Dave Gibbons e pelos irmãos Kubert. Que eu posso dizer que ainda no capítulo 2 dos três números, né, da série original, tem desenhos estranhos, mas o terceiro deu uma compensada. O terceiro é um massa velho bem legal. A luta do Batman com o Predador foi bem orquestrada. E já tem um mérito grande. Deixa eu ver se eu acho aqui a cena. O Batman utiliza um poder que ele poderia utilizar mais, né? Foi. Deixa eu ver, acho que mais pra trás aqui. Foi introduzido no ano 1, né? Que é, digamos, a. Cadê? Não é aqui. A invocação dos morcegos, né? Ele clica naquele botãozinho que ele tem, acho que na bota dele, né? E chama os morcegos aqui, ó. Já tem um mérito a série por utilizar novamente esse elemento esquecido do Batman, né? Mas, digamos, a primeira parte e a segunda foi mais os fins justificam os meios para levar essa luta, né? A questão da máfia ali, ela é mediana, não é nada demais. A questão da máfia e do crime de Gotham explorado ali na série original. E aqui a gente tem a segunda série, escrita pelo Doug Mahnke e desenhos de Paul Gulacy. Eu acho muito boa a arte do Paul Gulacy porque ela é muito dinâmica, certo? Ele tem alguns enquadramentos sim, bem legais. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui. Tipo aqui, ó, que o predador tá caindo assim, e já no quadro seguinte já cravou. Tipo, quase como se a lança fosse um negócio único assim, sabe? É muito fluida a arte dele, assim, bem dinâmica. Em questão do traço, né? O traço dele, eu digo que é quase um Brian Boland, né? A questão do perfeccionismo dele, de representação de anatomia. Então, gostei bastante, mas eu acho que podia ter um número a menos, sabe? Por ter 4 números dessa segunda série aqui, deu a sensação que criou uma barriguinha, né? Poderia ser 3, ou 2, talvez, no máximo. Mas é uma série melhor que a original, achei. Tanto a questão do desenho, da narrativa, né? Paul Glass não tem comparação. Tanto quanto o roteiro do Doug Mahnke não é que nem o do Dave Gibbons, que foi tudo combinado no último número. Aqui é bem construído e cada número, né, é envolvente, praticamente. Tirando entre o entre o 2 e o 3, ou 3 e 4, não lembro bem, mas dá uma sensação de barriga, sabe? Então é isso, agora só me falta a série aqui, escrita pelo Chuck Dixon, e a arte do brasileiro Rodolfo Damasio, acho que é. Se não me engano é esse o nome do cara. O desenho dele é bonito, pelo que eu posso ver aqui. Ele é quase um Paul Gulacy, assim, questão da anatomia, lembra bastante. Né? É da mesma escola, digamos. E eu li o sexto número aqui da saga Superman, é onde eu parei da Era Byrne, porque é aqui no que tá as últimas histórias do Marv Wolfman. Aqui a gente tem aquela história polêmica, né, em 2 partes da Barda do Superman, que quase grava um vídeo pornô juntos. A Barda acaba chegando em Metrópolis, né? E ela detecta a presença de alguém de Apocalipse. Ela vai investigar esse carinha que tem poderes psíquicos de convencimento. E ele acaba fazendo ela ficar, digamos assim, extasiada, né? Me fugiu a palavra. Mas ficar sob o comando mental dele. E o Superman depois acaba descobrindo isso, né? Paralelo a um hospital que tem habitantes aqui, pacientes que vivem mais que o normal, de 90 e poucos anos, que nos anos 80 era uma expectativa de vida alta, né? A maioria deles ali estava com 90 anos para cima. Então, até hoje em dia é alto, mas não é tanto. Você encontra senhores com 90 e poucos anos facilmente.
E é um arco legal, ele é bem construído no geral, sim, né? As histórias do Burn, recentemente aqui da saga Superman, tem pegado mais, eu tenho gostado mais delas, porque parece que o propósito dele não era construir uma grande narrativa com o Superman, que era o que eu esperava inicialmente, mas sim histórias fechadinhas, praticamente uma história autocontida, no máximo duas. Aqui a continuação do arco Guerra de Gangues, com Marv Wolfman e Jerry Ordway, legal. Aqui uma narrativa diferente, dividida em 5 partes, né, com foco em cada um desses personagens aí, né, cada um deles sendo o narrador ali. E depois, né, a gente tem a história com o Mr. Mxyzptlk, uma história legal também, a introdução dele nesse universo pós-crise. E o que mais temos aqui é o restante da Guerra de Gangues e acaba encadernado. Aqui é despedido do Marv Wolfman, ele pega aquele gancho que ele deixou lá numa das primeiras histórias dele, que é aquele pessoal do Círculo, né, uma seita, que achava que o Superman seria escolhido para levá-los para o planeta original deles, né? E eles têm um poder mental também bem forte e o Superman acaba tendo algumas ilusões. É uma história legal, mas o que eu mais estava gostando era a abordagem urbana do Marv Wolfman com o Superman no início, quando ele começou a fazer isso, estava muito bom, né? Até esse arco Guerra de Gangues, né, que tem antes, é muito bom. Aqui com o José Delgado, que é o gladiador. Esse personagem, pelo que eu fiquei sabendo, ele vai ter, digamos assim, ramificações lá na saga do exílio, né? Ele vai ter grande importância. Mas gostei. Não sei se continua depois do Burn, depois desse volume com a série do Burn. Ele mostrou ter melhorado bastante, eu achei. A partir mesmo daquele quinto volume ali com a história do Coringa, achei uma história bem legal. Uma história do Coringa em Metrópolis ali. Bem bacana o conceito do personagem sendo bem usado. Junto com o conceito do Superman também bem usado naquela história. Mas enfim, vamos ver o que o futuro me aguarda em questão da saga do Burn. Também tem a questão monetária, né? São do 7 ao 14. Tem mais 8 volumes, né? Pra eu pegar. Então talvez eu não continue por causa disso. Mas enfim, vamos continuar aqui com as desenhas. Legado de Júpiter, tinha pegado. Os desenhos do Frank Quitely com o roteiro Mark Millar. Que me atraiu bastante foi o roteiro o desenho do Frank Quitely. Gosto do desenho dele, né? É bem expressivo, eu acho. E dinâmico. Não tão dinâmico quanto um Paul Glass, mas ele consegue apresentar bem, às vezes, o movimento. E eu gostei. Aquele, o Mark Millar põe à mesa, né? A crítica ao modelo a filosofia do bom cidadão, né? Que o Utópico, que já é um super-herói bem antigo, ele tem essa aparência, mas se não me engano ele é mais velho, ele já tem mais de 100 anos. Ele acabou ficando vivo por causa de obter os poderes. Ele, a mulher dele, o irmão, né, que acabam inicialmente na HQ indo para uma ilha que o Tópico vê no sonho. Essa ilha promete ajudar a curar a sociedade americana que estava passando pela Grande Depressão de 22, acho. Mas enfim, ele acaba realmente seguindo seus sonhos, junto com essa galera que acredita nele, né? E realmente se concretiza. O que eu achei legal é que ele só precisou de 3 páginas para contar isso, se não me engano. Deixa eu ver. Não, foi um pouco mais. Foi 5 páginas, 6 no máximo, para contar. E já continua a história nos dias atuais de quando foi feito essa HQ. Foi feito, se não me engano, em 2013. Então aqui temos em 2013, né? Isso. E aqui mostra que depois de todo aquele tempo, 80 anos, né? E ele teve seus filhos e tal. A sociedade mudou bastante. Questão dos super-heróis, né? A atuação deles já virou algo banal. Mas por eles não se meterem em questões políticas e econômicas, acaba acontecendo um evento
a Grande Depressão de 22. E ele é contra, né, essa participação efetivamente na sociedade em questão política e econômica, né, no governo, no comando. O irmão dele não. E há aqui manipulações por parte do irmão dele, né, e eu não vou falar mais. E a gente ainda vê a crítica à filosofia do bom cidadão, né, nas gerações futuras aqui, no neto dele, por exemplo. E é bem legal. Gostei bastante. Além dessa questão conceitual da crítica, né, há também, não só a crítica ao bom cidadão também, as pessoas que são muito sistemáticas, pragmáticas, por meio do irmão do tópico, certo? Que acaba manipulando ali algumas peças. Como eu estava dizendo, além da conceituação, né, da crítica, é uma HQ bem desenhada e a narrativa dela é boa. Só, por exemplo, essa página aqui que acontece uma explosão por parte da filha do tópico, em que o cara que estava perseguindo ela, a gente vê a sombra de um negócio que vai bater nele, logo em seguida bate. Muito bacana. Eu pretendo continuar essa série aqui, pegar o Círculo 2, também tem o Legado, né, que se não me engano passa nos dias passados, né, quando o tópico era mais novo e exercia a sua atividade heróica, né. Eu não sei bem qual que é a proposta que é lá, né, só sei que se passa no passado com o tópico. Enfim, curti a leitura. Agora, pegando as aquisições, essas aqui, né, da Mitos foram vários dias atrás, não deu tempo de gravar, mas enfim, peguei Hellboy, Omnibus Volume 2, que a gente continua a saga do Menino do Inferno. Eu gostei do primeiro volume, daquele arco autocontido dos lobos de... não lembro qual que é a cidade, que o Hellboy vai junto com uma outra policial lá investigar. Achei bem legal. Mas a história principal, assim, não me pegou tanto. Aquela questão lá do Rasputin. Eu achei muito... digamos assim, não foi tão criativo. Ele pegou elementos mesmo... Ele juntou elementos, né? Fez uma coxa de detalhes de coisas que nós conhecemos na nossa história, né? Mas ter criado conceitos novos em cima dessa história já conhecida não foi tanto. Só colocou o Hellboy ali, né? Que foi invocado pelo Rasputin. Mas eu espero que esse volume aqui, se ele for continuar a questão da origem do Hellboy, né? Questão do nazismo e do Rasputin, seja melhor explorado. E eu quero arcos, né? Autocontidos, iguais aquele do lobo lá de Lobos, eu não lembro qual que é o nome da cidade, infelizmente. Mas é um arco bem legal, acho que em 3 partes. E o desenho do Minotauro tá bem legal. Vamos ver. O pessoal elogia bastante o volume 2 e o 3, né? E como aproveitei a promoção, né, de 50% off do Carnaval da Mitos, né? Demorou pra vir, mas tava em conta. Peguei ele e o ônibus do Juiz Dredd. Juiz Dredd, tive pouco contato em minha vida com ele. Eu peguei só aquele especial de Natal de uns 3 anos atrás, 4. Gostei bastante daquele compilado de histórias. Teve uma história que relacionava com mitologia nórdica, achei bem legal. Curti bastante. E aqui o propósito é compilar as primeiras histórias do Hellboy, né, em ordem cronológica, né? E pelo que eu ouvi falar, né, o Hellboy, diferente dos heróis, que nem da Marvel, da DC, que não se data, né? Tipo, não tem uma sequência cronológica. Aqui, por exemplo, o Homem-Aranha, ele tá em 1960 e tem, tipo, 16 anos. Daí a história lá de 87, ele tem, tipo, 44 anos, né? Porque foi continuado, né? Ele envelhecer conforme o tempo passa na nossa vida real. Não, não acontece isso na história da Marvel, né? E nem da DC. Mas do Hellboy, sim. Uma coisa que tem um gap, né? Aqui, por exemplo, compila de 2099 a 2100. Se não me engano... não lembro quando ele começou, se foi em 1980. Mas digamos que foi em 1980. Então, a realidade dele tinha um gap de 119 anos. E continuava assim. Então, se ele foi publicado em agosto de 1980, aqui a primeira história, né? Aqui, por exemplo, ele vem esse marca página aqui em formato de 100 credits, né, da Mag City. Então, a primeira história aqui
ela se passaria em 2099, mas em agosto. A próxima em setembro, e assim por diante, né? Acontece isso, se não me engano, hoje em dia o Dredd tá bem velho. Ele já envelheceu alguns par de anos, dezenas. E o material todo em preto e branco, mas tem artistas muito bons, como o próprio Brian Bolland, como mencionei já anteriormente. Tem aqui os criadores originais, Carlos Esquerra, também que desenha muito, John Wagner nos roteiros, né? Uma galera muito boa, né? E aquela crítica ácida dos britânicos, né? Então, vamos ver se não pegando um arco propriamente ou um compilado vai me agradar também. Daí agora algumas coisas mais recentes. Saga do Batman 17. Aqui ela é escrita pelo Peter Milligan no arco dele, que é a Batman 452 a 454. Esse arco, que é escrito por ele, tem desenhos do Kieron Dwyer. Se eu não me engano, é enteado do John Byrne. E ele desenhou parte do Capitão América do carinha lá. Putz, esqueci o nome dele. Mas é o carinha que tem um run bem grande do Capitão América, né? É o cara que fez lá o Esquadrão... Nossa, hoje estou esquecido. Mas ele fez o que as pessoas dizem que foi o primeiro Watchmen, né? Os desenhos deles são muito bons, né? Eu já vi naquele Capitão América lá, desse cara que eu esqueci o nome. Mas é basicamente aquele arco do Charada, bem hardcore, que o Charada tá bem sangue nos olhos, de matar o pessoal, né? Se ele tá possuído por um demônio, pelo Barbatos. Desenhos bem bacanas. Daqui já vem duas histórias pelo Alan Grant com os desenhos Brave Fog. Pelo jeito, com as repercussões da morte em família ali no uniforme do Robin. Desculpa. Mas enfim. As histórias clássicas do Batman geralmente são boas, né? Eu gostei daquela parte lá da origem do Anarquia, né? Não é nada demais, nada espetacular, mas é uma diversão honesta. E aqui peguei, mas não com tanto desconto quanto queria, mas com medo de esgotar. É a Supergirl do Tom King, com os desenhos da dupla brasileira da Evelyn e do Matt Lopes, as cores. Eu não sou tão fã do desenho da Bilks. Eu acho que às vezes ela faz o pessoal com o mesmo rosto, praticamente, o mesmo narizão, certo? E um detalhe aqui da impressão, eu achei que não pega muito bem, às vezes, os pequenos traços dela, sabe? Aqui no vídeo acho que não vai dar pra perceber, mas às vezes não fica nítido os pequenos traços dela. Se fosse um formatão, talvez ficasse melhor. Aqui tem bastante. Ó, tem alguns que se perdem pela impressão, parece. Mas vamos ver. O roteiro aqui do Tom King tá um pouco diferente do convencional dele. Tá mais uma road trip, né? Interestelar. Com elementos de espada e feitiçaria, né? Pelo que o pessoal fala. Eu vou provar isso quando for ler, né? E agora mais